Graça e paz, amigos. Estamos começando mais um Servos com a Bola nessa segunda-feira e que eu tenho certeza que essa semana será abençoada na sua vida. Tenha fé, acredite em você, se mova, porque o Espírito Santo ele faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte. E como sempre, o Servos com a Bola falando sobre Deus e o futebol e recebendo aqui nos nossos estúdios ex-jogadores, jogadores da atualidade que vão estar compartilhando com vocês a história de vida deles no futebol e fora do futebol. Eu tenho certeza que vai motivar muito, vai inspirar muitos de vocês. E além do mais, além de conhecermos essas histórias maravilhosas de superação, a grande maioria delas, nós também vamos compartilhar com vocês a palavra de Deus que vai fortalecer tudo isso que nós vamos falar aqui, né, sobre a nossa carreira. Então, hoje eu estou recebendo aqui, estou tendo o prazer de receber mais um zagueiro. A gente está sempre, desde que o Servos com a Bola começou, vieram mais zagueiros, goleiros, veio um meia e, pô, começou com um dos maiores atacantes de futebol brasileiro, que foi o Zico. Com certeza. Então, começou muito bem. O primeiro episódio do Servos com a Bola foi com o Arthur Antunes Coimbra, nosso querido Zico, que foi meu companheiro no Flamengo. Aliás, eu joguei com ele, né? Porque a gente tem que falar, o jogador que é mais velho, a gente tem que falar, eu joguei com ele. Tive o prazer de jogar Tive o com ele. prazer de jogar com o Zico e foi sensacional esse bate-papo. Vocês podem ir lá, primeiro episódio do Servos com a Bola, e podem assistir. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Rodrigo Paco. Por que Paco, meu amigo? Tudo bom, Primeiro, Gonçalo? é um prazer ter você aqui. Pô, prazer é meu. A gente estava tentando já esse papo, né, Exato. cara? E que bom que você hoje pôde vir. Nós estávamos aguardando o término do Brasileirão, né? Para nós podermos. Exato, para nós falarmos também sobre isso, que terminou já tem no início do mês. Mas, Rodrigo Paco, Gonça, primeiro é um prazer, uma honra estar aqui contigo. Você é um amigo de longa data, né? Nós tivemos o privilégio de sermos adversários em Porto Alegre, você no Internacional, eu no Grêmio, lá te conheci, já havíamos desenvolvido essa amizade. Depois nos encontramos muitas vezes no Rio de Janeiro, né, quando lá vivi, e depois tive a felicidade de reencontrá-lo aqui, você já no novo momento da tua vida. Então, muito obrigado por esse convite. E realmente, vocês privilegiam os defensores, né? sem Sempre dúvida. trazem aqui. Por quê? Nós, como ex-zagueiros. Não, é que a gente fala, costuma dizer na língua do futebol, que para você formar uma grande equipe, né, uma equipe vencedora, você tem que começar primeiro arrumando a defesa, Sem dúvida. né, fortalecendo a defesa. Então, assim, coincidentemente, né, eu já trouxe aqui o Jefferson goleiro, o Ricardo Berna, o Clebão, Bruninho lateral. Bruninho lateral. Falta vir um lateral esquerdo, que eu acho que vai vir agora. Vamos ver se nas férias aqui em Orlando algum lateral esquerdo passa por aqui, né, de férias na atualidade, e eu vou tentar trazer aqui. Se não, nós temos lá no nosso grupo, lá de segunda-feira. Lateral esquerdo. Fabrício, exatamente. Vou ter que trazer o Fabrício vamos aqui. Conversar com ele para ele vir aqui para completar a defesa. Sem dúvida. Né? Cara, é um prazer ter você aqui. Eu sei que nós vamos conversar aqui sobre a sua história de vida, a sua história no futebol. Mas antes eu queria agradecer a você, né, porque o Rodrigo, através dele, o Servos com a Bola fechou mais uma parceria, mais um patrocinador, isso é maravilhoso. E eu queria muito agradecer a Marta e a toda a equipe da DTB Imobiliárias, DTB Realty, Flórida, exatamente. Flórida, falando em inglês, né? Porque o termo, mas para vocês que estão no Brasil, e a ideia da gente fazer essa parceria é justamente poder oferecer os serviços da DTB para você que está no Brasil que quer comprar uma casa aqui em Orlando ou na Flórida, né? Como investimento. A rentabilidade de uma casa de locação aqui, de uma vacation home, que eles chamam, chega a bater 23% ao ano. É então, muito, né? É bastante. Você tem a chance de dolarizar, né, o seu capital e ter uma boa rentabilidade. Além do mais, a equipe da DTB é espetacular. Tem vários corretores em todo o Brasil, porque ela treina os corretores, traz corretores do Brasil para cá, para Orlando, treina e aí os caras voltam para o Brasil, né, com todo o material, com
várias opções para investimento, diversos tipos de casas, condomínios, que, convenhamos, a estrutura de Orlando é espetacular, né? Em Com toda a certeza. Flórida, a estrutura de condomínios, com lagos, com clubhouse, É uma felicidade viver na Flórida, né, sem Gonçalo? dúvida. É uma felicidade. Então, você, para conhecer melhor a DTB, você pode acessar o site Exato. DTB Realty Florida. dtbrealty.com. Eu acho que é Realty Florida, dtbrealtyflorida.com. dtbrealtyflorida.com. Então vamos Ou botar aí você no... pode acessar, pode direcionar o seu telefone para o QR Code que está aqui na tela e, logicamente, entrando no site você vai poder conhecer melhor essa empresa maravilhosa. Agradeço muito por essa parceria que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de muitos brasileiros que vão vir para a Flórida. Agradecer também ao meu amigo da Stitcar Auto Sales, uma equipe espetacular. Se você quer comprar o seu carro, quer trocar o seu carro, você não pode deixar de conhecer os modelos da Stitcar Auto Sales aqui em Orlando. Sem dúvida, a melhor loja de carros da cidade. Além do mais, o meu amigo Luiz Martelotti vai estar te esperando de braços abertos. Você, se quiser comprar o carro desde o Brasil, é possível, é só entrar no site www.stitautos.com. Você escolhe o modelo, entra em contato, já paga no Brasil mesmo, faz o Pix, né? Aqui é o Zelle. Facilidade. Faz o Pix lá no Brasil, já chega aqui e o teu carro vai estar te esperando no aeroporto. Olha que maravilha. Fantástico isso, facilidade. Só a Stitcar te oferece esse tipo de serviço. Então, valeu, galera, um abraço, estamos sempre juntos. E Dudu, um dia você vai estar sentado aqui, meu camarada. Basta acessar o site para conhecer melhor a Stitcar, ou então também vocês apontem aqui para o QR Code que está na tela e vocês vão ser direcionados diretamente para o site. Bom, uma outra parceria que é imprescindível aqui para os Servos com a Bola e que é fundamental é a ULA América Escola de Inglês. Como é que está o teu inglês falando nisso? A gente está arranhando, né? Desenvolvendo a cada dia, aprendendo, estudando. É essencial Isso é você fundamental, se né? dedicar, porque senão, principalmente aqui na Flórida, pelas facilidades de outras línguas, principalmente espanhol, Sim. e como muita gente faz com nós brasileiros, chegam, já nos olham e falam em espanhol ou... Exatamente. E na ULA América você pode estudar inglês ou espanhol, né, para aprimorar o idioma e você ter mais oportunidades aqui na América. Porque se você fala inglês, fala espanhol, com certeza as portas vão se abrir e muito mais portas estarão abertas para que você possa empreender no seu negócio, para que você possa se relacionar bem com seus amigos, seus vizinhos, né, Com companheiros de certeza. trabalho, fazer novos negócios. Então, o inglês, aliás, você utiliza ele para fazer negócios no mundo inteiro. Essa é a grande dica. E você basta acessar o site ulamerica.com, que você vai ter todas as informações, inclusive como fazer para ir no consulado americano no Brasil para dar entrada no seu visto de estudante e vir estudar nos Estados Unidos. Me parece que inicialmente um visto de 4 anos e você tem Exato. tranquilidade. E para isso, é claro, que você precisa conhecer a ULA América, a escola de inglês, para que eles possam fornecer a vocês os documentos necessários para você apresentar no consulado americano no Brasil, ok? ULA América, escola de inglês, a sua escola de inglês aqui nos Estados Unidos. Temos campus em Orlando e também na Califórnia, para quem gosta de surfar, né, Rodrigo? Pô, a Califórnia é Só ir lá linda, para a hein? Califórnia, estudar inglês, e isso é maravilhoso. Mas para todo esse planejamento, tudo na vida a gente precisa planejar, né, amigo? Sem dúvida, Gonça. Às vezes a gente faz algumas loucuras. Eu fiz, para vir para cá, foi meio que eu tranquei meu apartamento, peguei a esposa, filha e isso filho, não é loucura, cada um isso é coragem. cada um com a mala, 2 malas e viemos, tá? Mas viu? Essa coragem que você Mas teve... tem, aqui, tá na Bíblia. tá na Bíblia, Graças a exatamente. Deus, isso é importante. Mas o certo ou mais adequado é você se planejar financeiramente, Com certeza. né? E para isso a RJ Mais Investimentos, no qual eu mando um grande abraço para o Alexandre e toda a equipe. São mais de 90 funcionários no escritório do Rio e no escritório de São Paulo, prontos para poder apresentar a vocês várias opções de investimentos que você, logicamente, tendo condições, vai adequar aquilo Exato. que melhor pode
funcionar para você. Então, RJ Mais Investimento, você entra no site www.rjmais.com e também a equipe da RJ Mais vai estar esperando vocês de braços abertos. RJ Mais Investimento, tenho certeza que ela tem soluções financeiras completas, vários produtos que com certeza um deles vai atrair você, ok? Um grande abraço. Agora, meu amigo, eu preciso saber, e é a primeira pergunta, né? É verdade. Para que você possa é, começar aqui a sua história no futebol, né? Como é que foi o seu começo? Com que idade? Onde você começou? Gonça, primeiro respondendo a tua pergunta, o porquê do Paco. Aham. Originalmente eu era chamado de Rodrigo, praticamente metade da minha carreira eu joguei somente sendo Rodrigo. Quando eu fui para o Grêmio, eu tinha aí 24 para 25 anos, em virtude de termos lá no Grêmio Rodrigo Mendes, o meia esquerda, jogou no Isso. Flamengo, etc. E Rodrigo Grau, eu passei a ser chamado de Costa. Então, nós éramos 3 Rodrigos no Grêmio naquele momento. Aham. Aí eu virei Rodrigo Costa. Depois, na Alemanha, um amigo, também zagueiro, Fernando Santos, queria mandar um abração para ele. Tem um podcast muito legal lá no Rio de Janeiro, Storycast. Fernandão me falou, assim que ele chegou no 1860 da Alemanha, ele falou, nossa, você é parecido com um cara agora que está numa novela no Brasil, o apelido dele é Paco. E aí ele começou a me chamar de Paco, que eu era parecido na época, acho que era se não me engano, o Gianecchini, ou alguém parecido com o Aham. Gianecchini. E aí ele acabou me dando esse apelido, e eu gostei, ficou mais fácil, curto, até os próprios alemães me chamavam muito de Paco, mas o apelido mesmo que eu tenho, que pegou, você também sabe disso, é Bocão. É Bocão. Bocão pra lá, Bocão pra Isso. cá, então sou Lá no privilegiado. Rio é Rodrigo Bocão. Lá no Rio é Rodrigo No Bocão. Brasil todo, Rodrigo Bocão. Exatamente. Gonça, carreira começou como a maioria dos atletas começa, ali logo cedo, aquelas abdicações, né? Você precisa abdicar de muita coisa. Com 12, 13 anos eu ainda dente de leite, passando ali a ingressar nos juvenis. Aham. Eu vivia em Laranjal Paulista, eu sou natural, cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Laranjal Paulista. Uhum. 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, muito próxima a Piracicaba. São 40 quilômetros, 45 quilômetros de Piracicaba. Então, Piracicaba era, para nós, ainda continua sendo, uma referência em termos de Sim. cidade maior. Para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, enfim, para quem vai crescer na vida. Eu tinha o 15 de Piracicaba como o facilitador para iniciar uma carreira. Ali na região você tem Ituano, Rio Branco de Americana, São Bento de Sorocaba, você tem várias equipes boas, médias no interior de São Paulo, e eu tinha o 15 Piracicaba. Então eu com 13 anos saí da minha casa, Laranjal Paulista, e fui morar em Piracicaba. Como muitos ex-atletas, ou até que estão jogando ainda, morar embaixo da arquibancada, né? Que dá aquela forjada em você, te prepara realmente para a vida e te dá uma força maior, Gonçalo, que você pode falar com muita propriedade. Em muitos momentos da nossa carreira, as dificuldades elas existem. Em termos técnicos, às vezes você não está jogando, você não consegue entregar aquilo que o treinador precisa. Em termos financeiros, você tem que correr atrás daquilo que seja melhor para você. Em alguns momentos, muitos atletas têm que desistir do futebol porque precisam ajudar em casa, precisam Exato. contribuir, trabalhar. E o futebol não é uma ciência exata, né? Nós não sabemos, quando nós temos ali 12, 13, 14 anos, se nós vamos realmente alcançar o nosso objetivo. Nessa época, quando eu fui a Piracicaba, eu era meio atacante. Então eu jogava do meio para frente e, com o passar dos anos, O Rodrigo sempre foi um zagueiro habilidoso, é canhoto. Todo mundo sabe que sou ambidestro, Gonçalo. os zagueiros canhotos, né? Mas a perna dominante Dominante é a destra. Eu sou destro, você é porém destro. eu tenho facilidade na esquerda. Eu vou contar para você o Ah, tá porquê que eu bom, tenho tá vendo? facilidade na esquerda. É isso. Inclusive, o gol mais importante da minha vida, depois eu vou passar o áudio, só tem o áudio. Tanto tempo que Ah, foi esse gol, foi feito com a esquerda. caramba, As coisas de Deus, né? coisa de Coisas de Deus. Deus, sempre ele. Isso é muito bom porque você tocou num ponto que muitos meninos É, que têm um sonho de se tornarem jogadores de futebol, né, que começam a frequentar com o pai o estádio de sim, futebol na cidade, e isso logicamente desperta, né, a paixão, a paixão o pelo querer. futebol, a imaginação, e aí você começa a sonhar. E sem dúvida é um grande desafio,
né? Com Porque a certeza. procura é muito grande. Você vai no Brasil fazer uma peneira, tem centenas de meninos Exato. buscando a mesma oportunidade. E aqueles que conseguem, depois, às vezes, tem que deixar a família para Sem correr dúvida. atrás desse sonho. Exato. E ainda Concentrar e sendo um dedicar. menino, E né? ainda Hoje em sendo um dia, garoto, é. naquela nossa época, era muito mais difícil isso, porque, por exemplo, os clubes pequenos, eles não tinham a estrutura que os clubes grandes têm hoje em dia. Hoje em dia, o Sem menino dúvida. vem do norte do Brasil e vai para o Flamengo, Vasco, os Pô, clubes do Sudeste, eles moram num alojamento que é espetacular, com quartos com ar-condicionado, televisão, videogame. A escola é dentro da próprio alojamento, então isso. eles estudam, né? Então eles treinam, se alimentam, estudam dentro do mesmo espaço, do Ambiente, mesmo espaço. ambiente. Se divertem, tem entretenimento, tem tudo. Então fica mais fácil, né? O menino não deve sentir tanto a ausência, né, dos pais, dos irmãos, da família, como naquela época. Eu me lembro que com 13 anos também, eu comecei a jogar no Olaria e eu tinha amigos que moravam na concentração, era debaixo da arquibancada. Arquibancada. Só que quando eu ia lá dar uma olhada neles, eram embaixo da arquibancada, eles pintavam e tal, tapava para não entrar É. chuva, essas coisas, e era colchonete no chão, amigo. É, não é. Colchonete, vários colchonetes no chão, os meninos dormiam ali, travesseiro, lençol, cobertinha e a mala de roupa do lado ali no chão. Então era uma dificuldade, né, amigo? Exato. Hoje em dia, felizmente, né, com a evolução É, dos tempos, com a evolução do futebol também, as equipes se preparam muito melhor e dão esse respaldo para o atleta jovem ter totais condições de desempenhar só o futebol. e Mas a família? essa forja, Gonça, no Sul a gente costuma dizer, né? Forjar o ser humano, forjar o Sim, cidadão. Essa forja é essencial para ter naqueles momentos difíceis, que invariavelmente você vai passar, um atleta, em qualquer que seja a categoria, a idade, o momento de vida, carreiras são praticamente 20 anos, 22, 23 anos de um profissional. Mas antes disso tem o infantil, o juvenil, os juniores. Então você agrega isso aí, 7, 8 anos. São 30 anos de dedicação ao futebol, ou qualquer que seja o esporte. Se você quer ser realmente um cara diferente, você tem que se dedicar. Então, essa abdicação, esses anos que você vai abdicando, ou lá no comecinho, ele te forja, né? Ele te dá uma força, uma casca maior para você poder, ao enfrentar um desafio, por exemplo, nós fomos jogar no exterior, você no México, eu aham, na Alemanha, Portugal, enfim, você já chega sem diferente, dúvida. você já O chega Rodrigo fortalecido. rodou bastante o mundo do futebol e ele vai contar isso aqui pra gente. Mas ele me falou aqui em off que uma coisa que ele levou desde cedo para a vida dele, a mãe dele passou para ele quando ele saiu de casa e foi ter essa primeira experiência de morar sozinho, né, morar longe da família, e ela passou para ele começar a ler o Salmo Me 37. deu uma carta, me escreveu uma É, carta. e isso é Essa carta eu espetacular. tenho Esse até hoje. salmo, ele fala: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra, né? E te nutrirás com a fé. Ai, E a chega fé a é o arrepiar mais lembrando da minha importante mãe. para que a gente possa superar os nossos desafios. E esse salmo ele segue dizendo: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Exatamente. Isso é Entrega teus espetacular. caminhos ao Senhor e tudo mais ele o fará. Isso. Nossa, eu É fantástico. Esse fiquei até salmo emocionado aqui porque eu lembro da minha é. mãe. E é importante, né? Quando a gente tem o suporte, o apoio dos pais. No meu caso, eu tive dos Uhum, meus irmãos também. Muito grato a eles porque me ajudaram muito no universo do futebol. Mas assim, a família, aqueles amigos mais chegados mesmo. Mas a mãe foi essencial por quê? Porque ela me encaminhou para os caminhos de sim, Deus. sim, E sem ele a gente não chega a lugar claro. nenhum. Com raríssimas exceções são aqueles que não falam e não seguem a palavra de Deus que têm sucesso, Sim, com sim, raríssimas sim. exceções. Então ela me encaminhou nesse caminho, me mostrou eu sendo bom, eu sendo leal, eu sendo temente a Deus, que os obstáculos eles viriam, mas eu estaria fortalecido diante Sim, da palavra que está na Bíblia. claro. Está na Bíblia. Então segue o que está na Bíblia. Eu sei que não é fácil, né? Seguir a Bíblia, seguir a Deus, seguir os caminhos de Jesus, os ensinamentos, não é fácil, Gonça, Não, com certeza. porque nós somos Isso tentados em é. muitos momentos da vida, mas Eu medito diariamente no, em alguns salmos, né?
especialmente o Salmo 128, que é um salmo que preserva a nossa família. Um salmo que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Exato. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Ou seja, aquele que tem fé e que se entrega no seu trabalho, Deus vai prover. Probabilidade é É, gigante. exatamente. Gigante. Então, a gente tem que estar buscando, né, se fortalecer diariamente, porque os desafios são Qualquer área, qualquer desafio. constantes. E eu procuro sempre, Rodrigo, meditar todos os dias, ao começar o meu dia, lendo alguns salmos, que Sim. aquilo ali que é o meu combustível. Para o restante Depois do de dia. tantos anos de superando batalhas, né? Exato. É logicamente que a gente colheu também os frutos, né, Desta fé. da minha fé, da minha entrega, né, Sem da minha dúvidas. dedicação, Sem dúvidas. lógico, da minha capacidade. Você é um grande vencedor, Tudo Gonçalo. isso a gente. Mas o importante é a gente chegar um dia para Deus e falar: Senhor, eu me arrependo, eu estou aqui com o coração arrependido, né? Porque eu não conhecia a Ti, não seguia a Ti, e mesmo tendo sucesso em muitas coisas durante a vida, mas Muitas vezes falhei. a Então, gente vivia as coisas do mundo, né? exato. É uma Então, dificuldade. assim, Deus me permitiu viver as coisas do mundo, vivendo numa vida de pecados, mas Ele sabia que Ele tinha os planos dele para que eu pudesse chegar a hora de eu conhecer Ele Certo. e abandonar a vida mundana e passar a viver uma vida seguindo os princípios, os valores e São os honrando princípios que nos norteiam, né? exatamente os mandamentos dele. Exatamente. Nos E para norteiam. você que é esportista, você vai conviver o tempo todo, né? O esportista, não só o jogador de futebol, Não, qualquer mas o área do esporte. esportista ele tem que se superar diariamente nos treinamentos, buscando evoluir, se aprimorar e quando enfrenta o adversário nos jogos, dando o seu melhor para vencer e alcançar o objetivo, né? Que se planeja, que é um título, uma Sim. conquista de uma competição. Mas às vezes você tem no futebol brasileiro, primeira divisão e segunda, 20 clubes cada um, e só um vai ser Só um campeão. vai ser campeão. E no vôlei, a liga de Mesma vôlei coisa. profissional, sei lá, tem quantos times, outros 20 clubes, ou qualquer esporte, qualquer modalidade, né? Inclusive os esportes individuais, né? Como luta, artes marciais, o tênis, Boxe, enfim. taekwondo, E etc. você está fortalecido através da palavra de Deus, você vai ter paz, você vai ter discernimento das coisas, né? Entendimento para que você possa. Tem uma passagem, acho que é Efésios, te Uhum. fortalecer ou tenha a armadura e o escudo de Deus ao teu lado. Uma coisa é Efésios, sim. nesse Sempre, sentido. sempre, sempre você vai ter palavras que vão te fortalecer, te incentivar, te motivar. Exato. E aí você começou aí 15 com de esse Piracicaba. desafio, 15 de Piracicaba. Você se profissionalizou em que time? Dos 13 aos 17, eu estive no 15 de Piracicaba. Tá. E por uma desses encaminhamentos, das escolhas de Deus, tem uma pessoa que foi muito especial na minha vida, ainda é meu padrinho, inclusive é contemporâneo teu, chama Heitor, lateral direito. Jogou Ponte Preta, jogou no Flamengo? Flamengo, Vasco, jogou muitos anos em Portugal. Heitor é de Laranjal Paulista, meu padrinho. Um abraço, Heitorzinho. Foi 2 vezes prefeito de Laranjal. Sério? Um cara sensacional. Caramba, que Hoje ele tem uma maravilha. empresa do ramo imobiliário também. Sim, Ele atua sim. como corretor de imóveis. Heitorzinho jogava no Marítimo de Portugal. Uma das férias dele no Brasil, ele estava com o treinador dos juniores do Marítimo, passando férias em Laranjal, e eu o convidei, aliás, foi meu pai que o convidou, falou, olha, vai ter um jogo do juvenil do 15 de Piracicaba, amanhã. O Rodrigo vai jogar? O Rodrigo vai jogar, quer ir lá ver? Ele falou, tô sem fazer nada aqui, de férias mesmo, é vizinho de frente, assim, até hoje, a mãe dele, o pai dele, moram de frente para os meus pais, né, para o meu pai agora no caso. Heitor levou esse treinador, foi lá com meu pai, gostou do joguinho, do jogo que eu fiz, jogava de meia direita. Na semana seguinte, Gonça, eu fui convidado, José Carlos Serrão, era o treinador profissional do 15.
por uma eventualidade da vida, precisou de jogadores para preencher o treinamento. Eu fui preencher o treino do profissional, fiquei ali lá de fora. 10 minutos de treino, me machuca um zagueiro do time reserva do profissional. O cara olhou pro banco, falou, alguém joga atrás? Olhei para um lado, olhei pro outro. Falei, eu jogo. Falei, porque eram 2 atacantes que estavam comigo no banco. Eu falei, eu sou meia, né? Meia para atacante, eu era mais alto também dele, dos 3. Falei, eu jogo atrás, dá para jogar, pô. Entrei, goleiro era Sidmar. Tava jogando no time reserva, porque ele era o titular, então ataque titular contra goleiro reserva, titular, né? Então para ter aquela... Treinei muito bem como zagueiro. Acabou o treino, o Serrão falou para mim, falou, garoto, pode ir. Onde você joga? Eu falei, jogo nos juvenis aqui, juvenil para juniores, tinha 17 anos. Ele falou, olha, amanhã você pode vir treinar conosco também. Eu falei, opa, facilidade de morar no alojamento, que eles foram buscar os jogadores que moravam ali, né? Aí, no dia seguinte desci, treinei com os profissionais de novo, treinei mais um dia, mas semana seguinte, jogo treino, 15 Piracicaba e Rio Branco de Americana, véspera de começar o campeonato, acho que era campeonato paulista na época. Eu tava lá, falei, olha, eu acho que eu vou pro jogo. Liguei pro meu pai, orelhão, né, na época não tínhamos celular, essas facilidades da vida. Orelhãozinho, falei, pai, fui convocado pro jogo aqui do profissional, cara. Amanhã à tarde, jogo treino aqui em Piracicaba, no Barão de Serra Negra, liberado. Será que você não quer vir assistir? Aí eu vou. Falei, chama o Heitor de novo. Levou o Heitor, levou lá o treinador na época, que era o treinador dos juniores, assistiu o treino, assistiu o jogo treino, na verdade, entrei no segundo tempo, joguei bem também, fiz o básicozão, né? Zagueiro, posiciona, domina a bola, toca pro volante, toca pro meia, toca pro lateral, bem orientado que eu estava na época, pelo Sidmar, goleirão. Cara, tirei de letra, falei, caramba, eu acho, a partir desse momento, eu acho que é mais fácil para mim me profissionalizar, para me tornar um jogador profissional, eu recuar e jogar de zagueiro. Treinador dos juniores do 15 Piracicaba, juvenil juniores, Guto Ferreira. Guto Ferreira. Gutão. Cheguei pro Guto, falei, Gutão, tô treinando no profissional numa posição de zagueiro central. Será que você não quer me testar aí também? Ele falou, Rodrigo, nós temos 2 zagueiros bons aqui, realmente tinham. Eram muito bons os zagueiros, Marcelo e Alexandre. Coincidência, o nome dos meus irmãos, os 2 zagueiros do juvenil do 15 Piracicaba eram Alexandre e Marcelo. E eu comecei a treinar também nos juniores, nos juvenis, como zagueiro. Pô, isso me deu Falei, puxa vida, acho que aqui eu vou ter mais chances de me tornar profissional. Porque a posição de zagueiro não é aquela primeira, né, né, Gonça? O cara, quando sobe, quando ele deseja ser jogador de futebol, fala, eu quero fazer gol, eu quero ser meia esquerda, meia direita, eu quero ser o craque do time. Mas nem todos são craques, né? Tem que ter os que correm, tem que ter os que marcam, para os craques se sobressaírem. Enfim, Heitor voltou para Portugal, acabou as férias dele, retornou para o Marítimo. Logo depois, assim, meses depois, veio uma proposta do Marítimo para que eu fosse para lá, treinar com os profissionais, jogar pelos juniores, e se o 15 Piracicaba me emprestava. Me emprestaram para Portugal, eu com 17 anos, pum, Marítimo, Ilha da Madeira. Cheguei lá em dezembro de 92. Caramba. Dezembro de 92. Ilha da Madeira, Portugal. Eram apenas 4 canais de televisão que passavam, o horário terminava 8 horas da noite, terminava... Mas dizem que é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Uma cidade pequena, Funchal. mas Funchal, cidade pequena. Espetáculo, uma ilha bonita, uma ilha vulcânica, mas assim, clima gostoso. Quem era o treinador do profissional do Marítimo? Um grande amigo seu. Paulo Autuori? Paulo Autuori, Gilvan Santos. Rapaz, que cara, esse cara é fantástico. Esse cara foi o diferencial na minha carreira. Não só na minha, como na de muitos atletas. Pela pessoa... pelo conhecimento, não só ele, o Gilvan Santos também, que faz parte da comissão, vários outros, Torres, enfim. O Paulo Autuori, ele, como treinador, parte tática, parte técnica, ele entende muito, né? Mas como ser humano, ele é de uma peculiaridade, né? Um cara, assim, espiritualizado, um cara do bem, um cara que sempre preza pelo ser humano. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte na minha vida, na minha carreira, né? Porque a gente precisa, além de ter fé e trabalhar muito, né? E confiar no seu trabalho, correr atrás da sorte. A gente precisa que Deus coloque no nosso caminho algumas pessoas. Sem dúvida. Porque você, para evoluir, para você crescer na vida, é claro que você precisa estar preparado para as oportunidades que a vida te oferece. Mas para você estar preparado,
você precisa buscar conhecimento, você precisa, além de ter fé, você precisa ter conhecimento, você precisa frequentar ambientes que possam te favorecer, né, para que você tenha possibilidades de De, quando a de oportunidade chegar, você está preparado. crescimento na E você vida. precisa de pessoas que Pessoas que possam te orientar te e te encaminhar, encaminhar, te guiar, exatamente. né? Te melhorar, E né? pessoas que, assim, dentro de um ambiente do futebol, você precisa ter mentes que tenham a mesma visão, né? E o Paulo Tuori, desde que eu cheguei, que eu o conheci no Botafogo em 95, eu estava voltando para o Brasil Isso. com um propósito, claro, na minha mente. Jogar novamente no Botafogo e ser reconhecido No Brasil. no No Brasil, no Brasil. futebol brasileiro. Porque quando Porque eu o saí do sucesso você já Botafogo, tinha no México. exatamente. Já era O que o eu tinha Gonçalves no México. alcançado no México, eu tomei aquilo como é, um, um desafio para que eu pudesse voltar ao Brasil e seguir evoluindo. Porque E no foi uma México, decisão no sábia México eu sua, né? joguei 5 anos e cheguei lá num time pequeno, que nunca tinha Médio, pequeno, né? conquistado um título. E 3 anos depois a gente estava entrando para a história desse clube Esse até clube, hoje, até hoje, é. e pela conquista do único título que eles têm na história, né? Nos 50 anos, que eles completaram 50 anos em 2021. Eles têm 52 anos de existência e apenas um título nacional, Nacional. como se fosse um brasileiro, um E título mexicano. coincidentemente, o outro clube agora brasileiro que você fez muito sucesso, um dos clubes que você fez sucesso, foram muitos, né, que você fez sucesso no Brasil. Você foi vencedor em todos eles, acredito eu. Mas o Botafogo também, né? É É, o único título. Na verdade, o sim, Botafogo tem alguns outros, sim, sim, sim. com outros nomes, mas Mas de de fato, Campeonato Brasileiro, é, realmente, aquele de foi esse de 95. 95. Então, assim, a gente chegou no Brasil com um objetivo claro, Claro, uma visão definida e faltava você ter ao teu lado algumas pessoas que é. também pudessem compartilhar dessa visão, desse objetivo. E E o companheiros, Paulo Autuori, ele também voltou para o Brasil naquele naquele mesmo ano momento. com esse mesmo propósito. Você Ele sabe estava tendo que, uma chance espetacular de exato, dirigir um time grande de o Pa- tradição como é o Botafogo. porque o Paulo em Portugal trabalhou Vitória de Guimarães, se eu não me engano, Nacional da Ilha da Madeira, com bons projetos, bons trabalhos. Ele era auxiliar técnico, preparador físico do Marinho Pérez. Aham. Marinho Pérez? Isso, Marinho Marinho Pérez. Pérez, exato. Logo depois, quando ele assumiu o Marítimo como treinador principal, o Marítimo fez, até então, acho que acredito eu, a melhor campanha da história do Marítimo. Classificou na época para a UEFA Cup, a UEFA, o Campeonato Europeu UEFA, e chegou na final da Copa de Portugal. Então ele fez 2 anos ali, 2 temporadas, assim, excepcionais Sim. pelo Marítimo, através de um grande trabalho que ele desenvolveu durante toda a sua carreira, e isso o qualificou para, ao voltar para o Brasil, voltar para uma grande equipe, que é o Botafogo. Depois ele foi para o Benfica de Portugal. Sim. Então, quer dizer, o Paulo, aquilo ali foi O Botafogo foi o Botafogo foi o trampolim para que trampolim. ele pudesse voltar para a Europa e dirigir um grande O clube como o Benfica, Benfica. exatamente. Depois ele rodou por Então, vários e outros aí clubes. você vai concordar comigo, ou seja, ele foi para o Brasil, né, e diante da oportunidade que se apresentou, porque o Botafogo é um time grande e o Sim, Marítimo que ele estava é considerado um time médio português. médio, né? E aí casou pelo fato também de eu encontrar o Wilson Gotardo, que tinha Pô, sido meu companheiro de foi zaga meu em parceiro, 90, foi meu parceiro mais novo. Gotardão foi companheiro meu no Marítimo de Portugal. no Marítimo. Marítimo. Então aí tinha o Gotardo, o Wagner, que já tinha também uma certa experiência, né? Aí eu trouxe o Donizete, Outro que que jogou jogava comigo, comigo, Gustavo, lateral Gustavo esquerdo. lateral Panturrilha esquerdo, de isso, panturra inchada Gustavo, a gente jogou junto no no Botafogo Botafogo em e no Inter. 89 e 90, e depois no No Inter Inter. em Ele é 99. de Angra dos Reis, se eu não me engano. Isso. Angra dos Reis, É legal Gustavão. assim o mundo do futebol, né? Porque a gente, os jogadores rodam, né, em vários clubes, é normal durante toda a Sim. carreira, e às vezes a gente tem oportunidade, né, de poder Então, olha só, conviver um como foi pouco com essas importante para mim pessoas. no meu desenvolvimento como atleta, como zagueiro, escola europeia, portuguesa. Tinha vários bons defensores na época no Marítimo. O Wilson Gotardo era um deles.
é, Fernando Couto, não. Um outro que jogou, Jorge Costa, que foi O Fernando Couto foi seleção portuguesa. Ele era do Porto. O Jorge Costa atuou no Marítimo. Nós tínhamos vários bons zagueiros no Marítimo na época. Eu peguei também treinador lá no Marítimo, Edinho. Peguei duas vezes Edinho Nazaré, 2 vezes como treinador. Foi Edinho pra zagueiro. Que coincidência. O Edinho foi assim, o cara que foi meu mentor como zagueiro. Falando nisso, então, se ele um dia assistir isso, Edinho, vamos fazer chegar para ele. Para te agradecer, eu acho que eu nunca te agradeci. Aqui agora eu tô tendo essa oportunidade, já que o Rodrigo me lembrou. Somos 2, né, Gonça? Te agradecer, né, por tudo que você me ensinou durante aquele ano, 1 ano e meio. Foram quase 2 anos que nós fomos companheiros no Flamengo, em 87. Ele era o titular, já depois de ter jogado 3 Copas do Mundo. Isso, já era. E eu era o zagueiro mais novo do elenco do profissional do Flamengo e era o 6º zagueiro. Então, quando todos eles estavam em perfeitas condições para fazer o coletivo, jogava os titulares Leandro e Edinho. Puxa vida. A reserva era Guto e Aldair. Guto também, lembro e dele. do lado de fora ficava Guto eu e Zé Carlos. Guto Zé foi Carlos, seleção. Zagueiro, depois jogou no... Zé Carlos, joguei com ele pelo Master do Flamengo, várias vezes. Cabeção. Aí, pô, zagueiraço. Então eu ficava do lado de fora. E o Guto foi campeão mundial de juniores. Antes de ir pro Flamengo. Antes do Flamengo. O Flamengo contratou ele e o Heitor. Exatamente. Porque eles foram campeões mundiais em 85. Olha só, né? Olha só, Gonça falou aqui. Quem eram os zagueiros do Flamengo nessa época, Gonça? Edinho e Leandro. 2 monstros. E o Edinho me ensinou muito na minha carreira, porque ele se preocupava com o meu crescimento e me motivava porque ele sabia que eu estava do lado de fora, eu não tinha chance de treinar. E aí ele falava, olha só, você fica do lado de fora aí, mas tem que ficar de olho. Atenção, posicionamento. E quando a gente estava treinando, treinamento específico para zagueiro, ele me corrigia o tempo todo. Pô, não é assim que dá o bote. Olha só, você tá não subindo. Dê carrinho. Não dê carrinho, porque ele era um zagueiro que chegava junto, mas jogava mais tecnicamente. E só quando era o último recurso dar o carrinho, eu também. Exatamente. A minha vida toda eu levei isso para minha vida toda. Então, assim como você, Gonça, eu também tenho que agradecer muito a Edinho. 2 vezes na minha vida eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Marítimo de Portugal, e ainda muito novo, 19 para 20 anos. E depois no Grêmio de Porto Alegre. E eu me lembro quando o Grêmio contratou o Edinho, eu falei, puxa, que beleza, cara. Por quê? Porque ele se preocupava muito com os zagueiros. Quando ele saiu do Flamengo, ele foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio. Ele se preocupava muito com os zagueiros. Então, eu peguei aquilo e falei, puxa, eu vou ter, além de um treinador, eu vou ter um treinador da defesa aqui comigo. Pô, foi um monstro. Claro. Foi um cara que jogou muito. Puta, eu absorvi tudo aquilo. Eu ficava, nem era titular com ele, inclusive, mas fazia a mesma coisa. Reserva, estava sempre ali à disposição, sempre melhorando. Então, quando eu precisava lá de direito, eu jogava. Quando eu precisava lá de esquerdo, eu jogava. Isso eu devo ao meu irmão mais velho, Marcelo, que me treinou muito quando eu era garoto. Quando eu fiz essa opção, falei, puta, de meia direita tem que ser muito bom para você vingar, meia esquerda na época. Falei, puta, mas zagueiro acho que talvez eu tenha um pouquinho mais. O que eu fiz nessa época? Por isso que você começou o programa falando, era o zagueiro canhoto. O meu irmão Marcelo, pô, joga o fino da bola até hoje. Tem 53 anos, 54 anos hoje. Ele joga o fino da bola até hoje. Ele me pegava no campinho que nós tínhamos lá no sítio do meu pai. Vamos treinar o pé esquerdo. Vamos treinar só o pé esquerdo e cabeceio. Vamos treinar o pé esquerdo. O que se faz com a direita, vamos observar. Faça com o pé esquerdo também para te diferenciar. Tínhamos na época Valber jogando também o fino da bola. Sim. Jogando zagueiro, jogando de volante. Puta, vamos olhar o Valber jogando lateral direito. Tínhamos Ricardo Rocha, que foi pra gente, nossa geração, assim, uma inspiração, né? Cara, na verdade, naquela época, todos os grandes times do Brasil tinham bons zagueiros que, assim, os torcedores dos outros clubes reconheciam e sabiam de cor. Todos os zagueiros. Exato. Porque era muita qualidade, né? Verdade. Era muita qualidade das duplas de zaga. Os atletas permaneciam mais tempo no Brasil, né, Gonça? Permaneciam mais tempo no Brasil e, além do mais, assim, para convocar a seleção brasileira não era fácil, porque... Não, você tinha muitos bons jogadores em bons momentos. E vários jogadores eram convocados, né? Era uma disputa muito grande, né, na minha época também. Mas, assim, o Edinho foi um cara que, quando eu recebi uma proposta para ser emprestado
para o Avaí. O supervisor de futebol me chamou, falou: Gonçalves, você é o sexto zagueiro e vai ser muito difícil você ter chance de ir até para o banco. É, Isso em 87. sem dúvida. No banco naquela época eram menos jogadores também, acho que uns 6. Cinco. 5 ou 6 jogadores, é bem pouquinho. E aí eu falei assim, eu estava já estudando, estava fazendo faculdade, já estava no segundo ou terceiro período de educação física, e eu tinha uma bolsa de estudo porque eu era atleta e era federado na Federação Carioca de Futebol. E naquela época tinha um convênio com um órgão chamado FUGAP, Aham. e menino federado nos clubes, a partir Tinha uma bolsa, de um 15 desconto. anos, tinha uma bolsa. Integral? Bolsa integral? Era 90%. Poxa, praticamente. Então eu estava na Castelo Branco, cursando educação Educação física. física. E aí eu falei, não, amigo, sabe o quê? Eu acho que se eu ficar aqui de fora, mesmo de fora, sem ter chance de treinar, mas só de ficar observando esses caras, eu vou evoluir, vou aprender mais do que se eu for jogar num outro clube pequeno, como era muito comum, Na né? época ele era menor, depois ele subia os cresceu. jogadores dos juniores, Sim. o clube grande Emprestava pegava, para adquirir uma emprestava para ele certa... pegar experiência. Aí ele falou isso. Não, mas olha lá, você vai jogar e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, mas se eu for para um outro lugar para jogar com jogadores que não têm qualidade, eu não vou evoluir Não nada. vou crescer, não vou vou crescer. aprender nada. Eu prefiro ficar aqui e treinar de vez em quando com esses caras que têm muita qualidade, são jogadores de Copas do Mundo, do que estar num outro time jogando, mas não evoluindo. Além E a de- maioria dos jogadores que iam para esses clubes pequenos, Depois não voltavam mais. não voltavam mais Dificilmente. e Por que que não dificilmente tiveram voltavam? uma carreira de Porque, sucesso. porque daí, vamos supor, Edinho e Aldair convocados para a seleção, ou um dos dois machucados. Aí sobe os zagueiros reserva para jogar. Sim. Aí ou um desses reservas está numa má fase. Chega um treinador e fala, puta, eu vou observar aquele garoto que está aqui. Vai lembrar de você que está lá em outro clube? Não vai. Vai usar Não vai. aquele garoto que subiu, que também está Sem ali dúvida. esperando uma chance. Então, são decisões e momentos que a gente tem que ter. E aí, por exemplo, eu fiquei no Flamengo em 87, não joguei, mas fui campeão brasileiro, tenho a faixa e tal, fui campeão brasileiro que estava no grupo, fiquei acho que 2 ou 3 jogos no banco, não entrei, fiquei de Campeão. sobreaviso. Eu sou E aí campeão você também. já em começa a alguns- formar uma mentalidade vencedora, Exato. porque se você você está formando ainda, está ali no início da carreira, você ainda não está Não tá totalmente totalmente. formado, Exato. né, profissionalmente. E aí você vai para um time pequeno que só toma pancada, você cria uma mente perdedora, porque você só perde, certo? Agora eu tô ali, eu não tô jogando, mas eu tô vendo meus companheiros vencerem. Tô vendo meus companheiros vencerem. E aí você começa, pô, um dia eu vou ser igual o Edinho, Oh, eu com vou ser certeza. igual o Leandro, eu vou treinar aqui, um dia eu vou jogar igual a ele, porque eu tava vendo ele treinar e ia pra arquibancada ver ele jogar. Lógico, pô. Tava ali É. dia a dia, clube, Tava ali no mentalidade dia a dia. vencedora. Você começa a formar uma mentalidade vencedora. Então eu fiquei no Flamengo. 87 não joguei, fui campeão brasileiro. 88 não 87 é joguei. a Copa União. Copa Contra União. o Inter de Porto Alegre, final, né? Exatamente. Aí em 88 eu fiquei no Flamengo foi campeão de um turno do campeonato estadual. E aí chegou no meio do ano, o Abelão assumiu o Santa Cruz. E naquela época o Santa Cruz era das maiores torcidas do Nordeste. Era considerado um clube grande Creio do que até Nordeste. hoje seja maior. E jogar o Brasileirão da primeira divisão. Primeira divisão do brasileiro. Era duro jogar lá no E Arruda. aí eu cheguei na Gávea para treinar, o Zico falou assim, Gonça, o Abel me ligou, pediu para eu indicar um zagueiro, cara. E eu pensei em você, eu acho que pode ser bom para você. Você vai jogar Brasileirão. e tal, aqui você não vai ter chance de jogar. Eu falei, pô. Fui em casa, falei com meu pai, com a minha mãe, o que vocês acham e tal. Não, acho que vale a pena você trancar a faculdade e ter essa experiência. Aí eu, beleza, tranquei a faculdade E Abelão aceitei também. um empréstimo. E Abelão. Mas aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no Santa Cruz, Caiu o Abelão. 2 semanas depois o Abel recebe uma proposta para ir para Portugal. Ai. Abel foi para Portugal, aí ficou o Pedro, que era o auxiliar dele, foi efetivado. E eu cheguei com 22 anos, já tinha um zagueiro experiente, que era o Orlando, jogou de lateral direito, Lembro, depois foi Orlando. pra zaga, porra, Lembro, um Orlando. alemãozão Lembro. alto, chutava forte. E eu, primeiro coletivo ele me botou para jogar na zaga reserva, eu treinei e tal. Aí,
pintou uma brecha, o outro quase-zagueiro, que eu não lembro quem é, se machucou, Gonçalves vai para o time titular. Não saí mais, amigo. Poxa. Joguei o campeonato todo brasileiro ao lado do Orlando, Que que era foi um um zagueiro ótimo de também 30, professor, exatamente. Eu com 22, ele com que é 30 essencial e também nós termos com esse, 32, esse cara mais velho que conhece os atalhos, que conversa exato. conosco. Também É. E o termina aí. Santa Cruz, quer dizer, comecei a jogar com o estádio cheio, 50 mil pessoas no estádio. Aquilo ali. É o Flamengo do Eu já Nordeste. conhecia o Flamengo lá e estava na arquibancada vendo meus companheiros jogando. E aí no Santa Cruz comecei a jogar e senti a pressão, que é o que faltava para mim. Mundão da Jogar com Arruda. pressão, porque até então não tinha jogado com pressão. Exato. Em 88, antes de eu ser emprestado para o Brasileiro, o Flamengo faz uma excursão para o Japão para jogar a Copa Kirin. Ia jogar clubes da Europa e Sim. o Flamengo ia. Foi ali que o Zico arrebentou e depois, quando ele parou de jogar, o Japão foi lá e pegou ele. Vamos lá buscá-lo. E eu fui e aquele jogo era Edinho e Leandro a zaga. O Zico tinha que ir por contrato. Só que no Rio estava disputando o campeonato estadual. E aí o Edinho teve que voltar para jogar. Para jogar o estadual, um jogo o estadual, importante. e eu joguei com o Leandro. Primeiro jogo oficial com a camisa do Flamengo ao lado do Leandro. E nós fomos campeões. Eu joguei a final do torneio contra o Bayer Leverkusen. E aí fomos campeões. Então eu falei, pô, legal. Minha primeira viagem de avião na vida foi logo pro Japão. Pô, foi uma loucura. E aí voltei e fui pro Santa Cruz. Fiz o campeonato pelo Santa Cruz, o Tele Santana assumiu o Flamengo. E aí, na hora de formatar o elenco, ele falou, ó, eu sei que tem um menino que está emprestado lá no Santa Cruz e tal, jogou o campeonato todo. Tal, traz ele de volta. Aí o Tele me incorporou, e aí o Leandro já parou Final de jogar, carreira, já estava machucado e tal, o Edinho saiu, a zaga era Zé Carlos, Zé Carlos Cabeção e Aldair. E eu era reserva. Tá ali. Aí comecei a, machucou. Dava brecha, entrava, dava brecha, entrava. E foi aí que eu fiz o gol contra, né? No Maracanã. Mas... Foi brincadeira. Primeiro clássico no Maracanã que eu fui jogar, eu tive essa infelicidade de fazer um gol contra. Faz parte pros zagueiros, faz parte. A tua estreia no profissional, como é que foi? Minha estreia no profissional, Marítimo em Portugal. Com 17 anos eu tive a oportunidade de jogar um jogo lá, um campeonato também, assim, paralelo ao campeonato português, uma outra liga lá da Ilha da Madeira, das ilhas, na verdade, Açores e Ilha da Madeira. Então eram vários clubes dos Açores, vários clubes da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, se eu não me engano, são 8 clubes. Marítimo, Nacional, União da Ilha da Madeira, Desportivo da Camacha, que eu, inclusive fui emprestado depois para o Camacha, joguei lá, acho que terceira divisão de Portugal, muito bom também. E então esse foi o primeiro jogo meu como profissional, lá em Portugal. Gonça, com 19 anos, numa dessas conversas que eu tive com meu irmão, com meu pai, eu tive uma visão. Eu falei, puxa vida, eu quero, assim como você, com 26 anos, você retornou para o Brasil? Não, com 29. 29. Eu, com 19. Falei, gente, eu quero retornar para o Brasil, por quê? Porque eu já tenho uma casquinha aqui na Europa, treinava com o profissional, jogava nos juniores, mas estava ali no elenco, nessas campanhas vitoriosas do Marítimo, estava sempre acompanhando o time, fazia parte do elenco profissional. Falei, cara, vou voltar para o Brasil, porque eu vou voltar diferente agora para o Brasil. Eu ainda tenho 19 para 20 anos, dá para me jogar profissionalmente, juniores e profissionalmente. Retornei para o Brasil, peguei a minha liberação lá no Marítimo, falei, puxa, preciso voltar ao Brasil, quero ter uma oportunidade de vencer, de jogar num grande clube. Eu sou São Paulino, né? Falei, puxa, que sonho seria poder jogar no São Paulo, jogar no Palmeiras, jogar no Cruzeiro da vida, fazer a carreira no Brasil. Porque antigamente a gente tinha esse desejo, né, Gonça? Qual que era o nosso sonho? Jogar num time grande. Jogar num time grande. É o segundo sonho. E seleção brasileira. Exatamente. Hoje inverteu-se um pouco a ordem. O menino, nada contra. O sonho dele é jogar na Europa. Primeiro ele prioriza. Com 16 anos, 15 anos, ele fala, quero jogar no Real Madrid. Ou quero jogar no Bayern de Munique. Eu quero jogar no Paris Saint-Germain. Mas isso é por conta da mudança do mundo, da evolução do futebol. Da força que o futebol europeu. E da força financeiramente. Do futebol europeu. Antigamente, todo menino queria jogar nos clubes grandes do Brasil. Do seu coração e depois nos outros clubes. Cara, hoje em dia foi a melhor decisão da minha vida, porque eu retornei para o Brasil e fui para fazer um teste nos juniores do São Paulo. São Paulino, falei, um amigo meu me levou,
até São Paulo. Meu irmão morava em São Paulo na época, fazia residência de medicina lá. Esse meu irmão mais velho, Marcelo, falou: olha, vem aqui, se fica em casa, vai fazer lá seus treinos, se der certo, beleza, tem até onde morar. Falei, puxa, coisa linda. Fui no São Paulo fazer um teste, o treinador era o Dario Pereira. Outro zagueiraço, Oscar e Dario. Dario Pereira, os juniores do São Paulo tá em excursão. Então não sei aonde aí, tal, não sei o quê. Você pode voltar semana que vem? Uma segunda-feira qualquer lá. Falei, puxa vida, posso, né? Tô aqui já mesmo. Eu e esse amigo meu, o CT do São Paulo aqui, CT do Palmeiras, do lado. Eu olhei pra ele, chama Pascoal. Pascoalino. Falei, Pascule, vamos aqui no Palmeiras, cara. Aliás, até melhor no Palmeiras, por quê? Porque na época a base do Palmeiras não era tão forte como a base do São Paulo. São Paulo, anos 90, anos 2000, Guarani, Ponte Preta, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo eram os que mais formavam jogadores na época, né? E era dificuldade muito grande você jogar nos juniores do São Paulo. Tinha vários bons jogadores na época. Enfim, pulei o muro, atravessei ali, falei, cara, vou aqui mesmo. Cheguei lá, pedi para conversar com o diretor na época. Olha, joguei 2 anos em Portugal, mas não tinha nada, não tinha material, não tinha nada. Naquela época, pô, estamos falando 1994, 94 para 95. Tinha material, você chegava, olho no olho, falava a tua versão ali. Ele falou, cara, garoto, você tá aí, você trouxe seu materialzinho? Eu falei, eu trouxe minha chuteira, tenho tudo aqui. Ele falou, fica aí então à tarde, vai ter um treino juniores contra os reservas do profissional que eles atuaram ontem, os titulares jogaram ontem. Isso mesmo, foi uma segunda-feira. Os reservas treinam hoje e o treino vai ser aqui, no CT do Palmeiras. Então você pode treinar hoje, faz o teste teu aí. Puta, beleza. Coisa linda. Fiquei lá no alojamento, já em Bar Arquibancada também, antigamente tinha um Bar Arquibancada lá do CT do Palmeiras, tinha um alojamento para os juniores. Fiquei ali, almocei ali, fiquei aguardando a hora do treino. Fui pro treino contra os reservas do profissional. Então estavam lá na época Tonhão, zagueiro, que eu me lembro. Treinou esse dia Roberto Carlos, que acho que não tinha jogado no domingo. Goleiro era o Marcão. Sérgio, goleiro. Juliano Tadeu, que é o magrão, centroavante. Vários. Pô, época na Parmalat, Palmeiras, só tinha jogadorzaço, meu. Então o time reserva também era muito bom, meu. Terminou o treino 1-0 pro profissional contra o Júnior. Pô, joguei muito, treinei muito bem. Acabou o treino, o Magrão, que era o centroavante reserva, passou do lado do treinador dos juniores e falou, bom jogador, hein? Eu, da onde você é? Eu falei, sou de Laranjal, Paulista. Ô, Laranjal aí é bom, hein? Bom, hein? Puta, já foi um... Treinei ali mais uma semana, 10 dias, 15 dias. Fiquei nos juniores do Palmeiras. Tive sucesso lá, fui campeão juniores lá pelo Palmeiras na época. Super Copa Juniores, fomos campeões. Joguei 2 Taças São Paulo, mas já treinava nos profissionais. Vanderlei Luxemburgo era o treinador nessa época. Então sempre me chamava para treinar com eles. Clebão, Antônio Carlos, Célio Lúcio, Alexandre Rosa, Tonhão. Assim como você. Pô, eu só de estar ali no elenco, você vê os caras treinando. Uma lateral era Cláudio, depois veio Cafu, peguei César Sampaio, peguei Edmundo. Meu irmão, peguei Parmalat. Então, só de estar ali no elenco, assim como você falou, a gente aprende muito. Porque ali fui me forjando, jogava nos aspirantes, nos juniores, porque tinha idade, mas treinava nos profissionais. E ali tive a oportunidade, joguei 3 jogos no profissional do Palmeiras. Peguei Valdir Espinosa também como treinador do Palmeiras, querido, finado Valdir Espinosa, grande treinador, 2 vezes me treinou, Palmeiras, depois Cerro Porteño em Paraguai. Ele que foi o técnico do Botafogo quando eu cheguei no Botafogo vindo do Flamengo, né? Porque ele era o técnico que foi o campeão. Foi o campeão. Carioca depois de 21 anos. Gol do Maurício, né? Gol do Maurício e Paulinho Criciúma. Gol do Maurício, 1-0. E foi justamente nesse estadual que eu fiz o gol contra. Que fez o gol contra. E que, coincidentemente, se eu não tivesse tido essa infelicidade do gol contra, o Botafogo não teria conquistado aquele título. Tá vendo? Você ajudou o Botafogo, então, indiretamente. Eu ajudei o Botafogo indiretamente. Coisa do destino. E isso facilitou para minha identificação com o Botafogo. Quando eu cheguei no Botafogo, todo mundo, pô, vem, você já nos ajudou e tal. Vem agora fazer a favor o gol. Graças a Deus, pô, deu tudo certo. Deu tudo certo. Pô, é isso aí, cara. Então a gente tem esses caminhos que o bom Senhor te pega, te coloca em alguns lugares. Ali eu desenvolvi. Ali eu fiquei 2 anos no Palmeiras. Tive a oportunidade de pegar o Palmeiras também, se eu não me engano, 96, que foi o ataque dos 100 gols. Luizão, Djalminha, Miller. Depois a defesa era muito boa também, Clebão. E um cara chamado Cláudio, goleiro era Veloso. Morávamos eu, Marcão,
no apartamento. Cláudio Guadano, lateral direito. Tinha um outro direito. zagueiro central, chamava Cláudio, um altão, jogou no Flamengo também, bom zagueiro também. Um outro zagueiro chamava Sandro, veio do Caxias pro Palmeiras. Então eu peguei bons zagueiros ali que com 22 anos já estava me sentindo pronto. Eu falei, agora eu preciso jogar. Parmalat, então você assinou o teu primeiro contrato? No Marítimo de Portugal, mas de verdade... E no Brasil? Palmeiras. No Palmeiras. No Palmeiras. Aí joguei alguns jogos ali. Na época, a patrocinadora era Parmalat. Tinha o convênio com o Juventude de Caxias. Vários jogadores do Palmeiras foram para lá. Que hoje é Dorival Júnior, na época era Júnior só, né? Isso. Jogava lá, Daniel Frasson. Eu lembro disso. Maurílio. Tinha um lateral esquerdo que chamava Paulo Sérgio, também jogou pelo Palmeiras, foi pro Juventude. Giancarlo, meia esquerda, muito bom jogador, Giancarlo. Enfim, numa oportunidade que deu, Rodrigo, Juventude tá precisando de zagueiro lá, tá não sei o quê. Falei, puta, aonde que eu... Vamos embora. Eu lembro que eu cheguei em Caxias do Sul, assim, não tinha... Tava morando em São Paulo, mas assim, não tava com roupa especial para frio nem nada. Falei, não, pega o avião hoje, se der. Entrei no dia seguinte no avião, cheguei lá meio que sem agasalho, né? Nossa, um frio em Caxias do Sul, meu. E eu cheguei para fazer 10 jogos no Brasileiro de 96. Faltavam 10 jogos para acabar o Brasileirão de 96. Eu cheguei, faltavam 10, eu joguei 9 desses 10 jogos como titular. Falei, puxa, joguei bem. Juventude fez uma campanha razoável naquele ano. Nós jogamos contra, então, né? Você pelo Juventude e eu pelo Botafogo. Então vocês ganharam da gente lá em Caxias do Sul, eu tava nesse jogo. Se você jogou lá em Caxias, acho que foi 3-0 pro Botafogo, Túlio deitou e rolou. Eu queria ver aqui no Wikipedia esses... Vai buscar esse jogo aí. Esses jogos do Brasileiro de 96. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui alguma coisa. E aí você ficou E aí eu fiz esses 9 jogos emprestado pelo Palmeiras. Retornei para São Paulo em 97, estava no Palmeiras. Eu terminei os jogos, olha você vê, né? Eu jogava com muita dor no meio da canela. Só que como eu precisava jogar, eu precisava entregar, mostrar que eu tinha potencial, eu ia pro jogo, tomava algumas infiltrações na época. Falei, não, aplica na canela aí, não tem erro não, cara. Tomava as infiltrações para poder jogar, Gonçalo. Dia seguinte não podia colocar a perna no chão, cara. Mas fui. Manquitolando, fiz os 9 jogos bem. Quando eu retornei pro Palmeiras, eu falei, cara, eu terminei o campeonato com uma dor absurda no meio da canela. Não sei o que é. Ia começar a pré-temporada de 97, no Palmeiras. Eu fui fazer um exame, canela rachada. Uma fissura, assim, quase que assim, 70% da tíbia trincada. Eu falei, puxa vida, isso aqui é o motivo de tanta dor que eu tava sentindo, né? Mas precisava jogar. Você precisa jogar, né, Gonçalo? Vai na raça, vai na dor, vai na fé. E aí, cara, eu falei, caramba, e agora? O cara falou, olha, isso aí não precisa engessar, não precisa nada, só precisa de repouso e é o tempo para essa fissura, para essa mini fratura, ela se consolidar. Só que esse tempo 2, 3 meses, porque você não faz nada, você fica esperando o organismo teu reagir. Nessa recuperação minha, eu falei, cara, quero voltar para Juventude. Falei, vou voltar para Juventude, por quê? Porque lá eu tive um relativo sucesso, tenho oportunidade lá de jogar mais do que no Palmeiras. Palmeiras, na época, era uma potência, cara. Falei, cara, eu vou para lá. Retomei o contato, falei, cara, eu tô recuperando de uma lesãozinha que eu tive, assim, assado. Não, Rodrigo, pode voltar. Se o Palmeiras te liberar, a gente quer você aqui. Falei, beleza. Voltei para Caxias, terminei a minha recuperação, assumiu como treinador principal lá do Juventude o Tite. Então, tive a oportunidade, no começo da carreira, de trabalhar com ele. Depois, posteriormente, no Grêmio, novamente. Ele começou no Juventude, né? Eu não sei se foi o Juventude o primeiro clube dele, mas ele iniciou a carreira ali em alguns clubes do interior do Rio Grande. Foi isso mesmo. Talvez foi até o Ju, o primeiro clube dele. Enfim, sai o Tite no final do Gauchão de 97, entra Gilson Nunes, que provavelmente foi teu treinador também. Treinador também em algum momento. E ótimo treinador, tático. Era um cara assim que trabalhava a parte tática muito bem. Isso. Né? Aí ele pegou ali os 3, 4 últimos jogos do Gauchão. Eu fiz ótimas partidas, jogando contra o Inter, jogando contra o Grêmio, jogando ali a fase final do Gauchão daquele ano. E fiz o gol mais importante que eu comentei aqui no início do programa, um gol de esquerda, de longe. Depois, se você me permitir, eu vou até colocar aqui a narração para você soltar aí para o pessoal do teu podcast ouvir. Que foi o gol que mudou minha vida, Gonça. Por quê?
Eu fiz um gol praticamente na estreia do Gilson Nunes, no comando do Juventude, fora de casa. Gol importante. Ganhamos o jogo de virada em Venâncio Aires de 2-1. Primeiro gol do Itaqui, lateral direito, meia direita, jogou também no Grêmio. E o segundo gol meu de esquerda, lá no meio da rua. Quando é Deus, né, Gonça? É verdade. Roubei a bola, coloquei no centroavante, o centroavante não sabia muito o que fazer, devolveu a bola para mim, eu falei, quer saber do negócio? Vou bater daqui mesmo. Do jeito que ela veio, de esquerda, de longe, cara. Peguei um chute com raríssima felicidade, fiz o gol. Aquilo ali me deu crédito com o Gilson Nunes, né? Joguei os outros jogos muito bem. Quando foi iniciar o Brasileiro de 97, o Gilson chegou para mim e falou, Rodrigo, estamos atrás de um zagueiro mais experiente. O zagueiro que jogava comigo, eu jogava de quarto zagueiro, o zagueiro central era Adilson, que jogou no São Paulo, jogou também no Flamengo, foi campeão mundial pelo São Paulo. Eu tinha 21 anos, ele tinha 31. Assim como esse zagueiro Orlando. O Adilson não é o Adilson do Grêmio, Paulo. Adilson que jogou no São Paulo, Claro. de Cruzeiro ali do interior de São Paulo. Sim. Foi um grande zagueiro também. Grande zagueiro, claro. E ele era calmo, ele era, sabe, eu era um zagueiro mais de marcar, mais de entrega, mais de disposição, bola aérea. Eu privilegiava a bola aérea. E o Adilson foi me moldando. Cara, eu fiz um Brasileirão de 97, muito bom. Juventude classificou entre os 8 do brasileiro aquele ano, classificava do primeiro ao 8º, e aí dividiu os grupos. Não sei se você se lembra. Jogava o primeiro, o 8º, depois eram duas chaves. E aí na chave do Juventude ficou Flamengo, Vasco, que veio a ser campeão brasileiro naquele ano, 97. 97 foi. Juventude e Portuguesa. Essa era a nossa chave, nosso lado. Fomos jogar a fase final em Porto Alegre. Então jogamos no Estádio Olímpico, no antigo Estádio Olímpico do Grêmio, toda a fase final, jogos contra Portuguesa, Vasco, de Edmundo e Evair o ataque, e Flamengo. E depois fizemos, obviamente, os jogos de volta em São Paulo, no Canindé, e os 2 jogos no Maracanã. Esse foi um momento crucial na minha vida. Por quê? Porque eu jogando pelo Juventude, fiz um ótimo Brasileirão, tinha aí 22 anos, e jogando no estádio do Grêmio, Estádio Olímpico Monumental. Quer dizer, toda a diretoria do Grêmio, treinador na época... Todo mundo vendo. Fiz bons jogos assim, contra bons adversários, Edmundo, Evair, o Flamengo também tinha bons atacantes na época. Acabou o Brasileirão 97, o Grêmio foi atrás do Palmeiras. Primeiro o Palmeiras foi atrás do Grêmio para comprar o Arce. Aí o Grêmio falou, vendemos por um valor X, porém a gente gostaria de ter de vocês o zagueiro central, o quarto zagueiro, o Rodrigo. Aí eu entrei nessa troca. Arce, eu fui de contrapeso, né? Na verdade, a gente dizia, no futebol existia muito isso antigamente, né? O tal do contrapeso. Aí o Arce foi pro Palmeiras. E eu fui do Juventude, passe do Palmeiras, mas do Juventude eu fui pro Grêmio. Então eu já estava meio que habituado ao futebol gaúcho, né? Foram quase 2 anos ali na Serra Gaúcha, em Caxias. Me mudei para Porto Alegre e o resto é história. Você chegou em 90 e... Cheguei em 98 no Grêmio. Joguei de 98 até o final de 2001. Foram 4 anos de Grêmio, então... Nós jogamos um Grenal, né? Eu joguei no Inter em 99. Isso. E final do final do campeonato, sempre final é Grêmio e Inter e Grêmio na maioria das competições, né? Das edições do Campeonato Gaúcho. E o primeiro jogo da final... Era o melhor de 3, né? Era melhor de 3. Primeiro jogo da final... No Beira-Rio. 1-0 eu fiz o gol da vitória. E Foi eu mesmo. falei, caramba, ô senhor, que coisa boa, será que eu vou ficar na história desse clube no Inter, né? Se a gente empatar o próximo jogo, a gente ganhava. A gente já conquistava o título. Se o Grêmio vencesse, tinha um jogo... Tinha um jogo extra, o terceiro jogo. E aí nós fomos para o jogo lá no Olímpico. Gonçalo, e apareceu um garoto, na época, né? Que botaram ele para jogar, porque ele já devia fazer misérias no treinamento. Aquele ano... E aí botaram tal do Ronaldinho Gaúcho para estrear com 19 anos. Ele já tinha feito um gauchão muito bom esse ano. Ele era tinha. Ele era a nossa cereja do bolo. Ele era... Foi um grande jogador. No jogo o primeiro jogo do Beira-Rio, ele ficou no banco. E aí a torcida, depois do jogo, perdeu, a imprensa tinha que ter botado o Ronaldinho, não sei. Aí botaram o Ronaldinho, aí ele entrou, caramba. Gonçalo. Que ele jogou nesse segundo jogo.
o Grêmio venceu, teve o terceiro jogo. Venceu E de também no Olímpico, aí o Grêmio venceu novamente, foi campeão. Foi engraçado. O treinador nosso era o Celso Rotti na época. Um grande Isso. abraço ao Celso também, foi muito importante na minha vida. Ele formou o time para jogar no Beira-Rio um pouco mais defensivo. O Celso gostava de ter a questão defensiva bem feita, assim. Então ele primava por volantes, zagueiros, então ele dava uma fechada no time, né? Exato. E o Ronaldinho era aquele menino ainda, era um sucesso na seleção brasileira de base. E quando vinha nos treinos, vinha jogar com a gente, ele fazia aquilo que ele sempre fez, né? Ele fazia realmente coisas, a magia do Ronaldinho Gaúcho. Então ele era muitos jogos do Gauchão, onde o principal estava jogando Copa Libertadores, alguma outra competição sul-americana, Mercosul, que não era na época, jogava o time B e o Ronaldinho fez chover nesse campeão gaúcho. Foi muito importante pra gente. Quando chegou na fase final, primeiro jogo no Beira-Rio, perdemos de 1-0, como você bem lembrou, um gol teu de cabeça, eu lembro bem do gol. Chegamos no Olímpico, a torcida do Grêmio cercou o nosso ônibus, então foi difícil, teve que descer Danley, Roger, eu acabei descendo, mas não tinha tanta assim influência, mas desceu os cabeças do time ali, né? Luiz Carlos Goiano, os mais velhos, os mais vencedores da época do Grêmio, desceram para conversar com os torcedores, foi aquele empurra aqui, empurra dali, sua mãe não é isso, sua mãe não é aquilo, aquelas coisas normais do futebol, mas foi uma pressão. Falei, nossa senhora, gente, nós precisamos ganhar o jogo aqui, o próximo jogo. O Celso, inclusive, nos concentrou nós perdemos no domingo, já nos concentrou a partir de segunda-feira. Treinamos, à tarde já ficamos lá no Olímpico, na concentração. Então, concentramos segunda para terça, terça para quarta, e fomos quarta pro jogo. Aí quarta ele deu uma modificada no time. No primeiro jogo eu estava na reserva, por alguma razão, tava voltando de uma lesão, alguma coisa, o cartão, enfim. Fiquei na reserva também nesse jogo, lá no Beira-Rio. No segundo jogo ele já deu uma modificada no time, Ronaldinho com um pouco mais de liberdade, enfim. E a nossa missão era, eu me lembro muito bem da preleção, era vamos nos defender bem, porque nós não podemos tomar gol. Se a gente tomar gol aqui hoje em casa, a pressão vai ser enorme, né? Dificilmente nós vamos virar o resultado. Então, vamos nos defender bem, esperar o momento certo e bola no Ronaldo. A nossa tática era, não tática, mas era isso, porque a gente sentia que ele era um garoto diferenciado, que fazia diferença, tinha aquela, entre aspas, irresponsabilidade da idade, ou seja, não respeitava os mais velhos, não respeitava, assim, futebol alegre, futebol pra frente, querendo fazer gol, querendo fazer graça, enfim. Fomos pro jogo e ele fez, acho que uma das melhores partidas dele, assim, no Grêmio. Porque ele jogou muito. Naquela quarta-feira à noite, ele jogou muito, muito. Foi muito difícil para vocês marcar. E olha que vocês tinham um ótimo time, Gonça. Nosso tinha um time, ótimo time. A zaga era eu, Lúcio. Você e Lúcio. Campeão 2002 Mundial. 2002 Mundial. E o Regis, a gente jogava com 3 zagueiros. Por quê? Porque o Regis era canhoto, tinha uma boa saída de bola. Eu jogava de líbero, o Lúcio pela direita, o Regis pela esquerda. Aí nós tínhamos Elivelto. Enciso. Anderson. O lateral direito. Era aquele alemãozão, como é que era o nome dele? Vocês tinham ainda. Vocês tinham um ótimo time, cara. Era difícil. Fabiano e Christian. Vocês tinham o Clayton, Elivelto jogando meio que ala pela esquerda, assim. O cara tinha muita qualidade. Elivelto jogou no São Paulo, campeão mundial, campeão Libertadores. E no total na carreira foram quantos clubes? Você começou? 15 Piracicaba, mas não foi profissional, né? Profissionalmente. Palmeiras, Juventude, Grêmio, Santos, FC Santos. Um período que eu fui emprestado do Grêmio para o Santos, início de 2001. Depois eu retornei para o Grêmio. Depois clubes menores do interior de São Paulo. Comercial de Ribeirão Preto, Marília. Foram os clubes. Eu joguei na Alemanha. Joguei no 1860 de Munique. Foram também 5 temporadas. 3 na primeira divisão, na Bundesliga. E 2 anos na Zweite Bundesliga, que é a segunda divisão. Depois... joguei em 2 clubes em Portugal. Em Portugal, na Alemanha. Isso que tem o Marítimo ainda de Portugal, né? Mas enfim, na Alemanha, 1860 de Munique, espetáculo. Sim, claro. Munique, time grande também, fazia páreo ali com o Baia. Páreo assim, entre aspas. E o Hoffenheim, TSG Hoffenheim, que também eu ascendi a primeira divisão com o Hoffenheim, que era um clube emergente, um clube que tem muito dinheiro e tal. O cara aportou dinheiro, fez bons times, subiu da quarta para terceira para segunda, segunda para primeira e se consolidou como um bom clube alemão. Cerro Porteño do Paraguai e Standard de Liège da Bélgica.
Esses foram os clubes da minha carreira. Então, uma carreira bacana. Olha, uma carreira bacana, Vários rodou países. bastante, vários países, aprendeu vários Alemão, pô, idiomas, alemão eu falo né? perfeitamente. Conheceu várias culturas. Esse é o futebol Esse que é o bom do desperta, futebol. né? Esse Que é o bom do desperta a futebol. paixão e o sonho na maioria da garotada, porque realmente o jogador de futebol que consegue ter uma carreira como você teve, como eu tive, a nível internacional, a gente tem que agradecer muito a Muito, Deus, muito a Deus. né? E reconhecer que nós fomos abençoados, né? Exato. Mesmo antes né? Escolhidos, né? Somos escolhidos. Exatamente, assim, Deus me permitiu viver todas essas experiências no futebol, né? E mesmo sem conhecê-lo, sem praticar a palavra, sem estudar a Bíblia, sem honrar os princípios, né, que estão na Bíblia, enfim, mas o tempo é de Deus, né, como a gente Sem costuma dúvida. dizer, Ele e que... os planos são dele Os planos já também. estão escritos, né? Estão Exatamente. escritos. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito quando a gente fala da vida das pessoas, do que aconteceu, né, na vida das pessoas, e que está em Jeremias 29:11, e que diz: Somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, né, diz o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Olha que legal. Então, Olha que eu linda medito palavra. nessa palavra Que todos linda os dias, e né? firme Porque palavra, né? é firme, porque a gente tem que entregar, né, a nossa vida e confiar a Deus, né? Isso eu também medito muito em Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, a palavra ela mostra para gente o manual de vida que a gente deve seguir. Mas, infelizmente, a gente prefere viver as coisas do De mundo acordo com a segundo nossa o nosso vontade. próprio entendimento, E né? aí, e aí Nos que nós, apoiando no e aí nosso que nós próprio caímos entendimento e muitas no vezes. entendimento das pessoas do mundo, né? Sem dúvida. Então, isso é algo que eu procuro todo dia me abastecer, porque o versículo seguinte diz: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando a gente, claro que Deus sabe que nós, como seres humanos, temos nossas fraquezas, né? E vamos tomar decisões erradas na nossa vida. Mas se você confiar no Senhor, Ele vai endireitar as suas veredas. Assim Vai te como Ele encaminhar. endireitou, né? A partir do momento que eu aceitei a Jesus, Ele me deu direcionamento na minha vida. Claro que você precisa se arrepender Com certeza. para poder realmente receber o Espírito Santo, Receber se essa graça. batizar nas águas e começar a estudar efetivamente a palavra, meditando e honrando e aplicando, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido esse manual de vida que é a palavra de Deus antes, a minha carreira pudesse ter sido talvez maior ou melhor do que ela foi. Mas assim, eu só tenho que Mas agradecer, os né? Eu só planos tenho dele, gratidão porque os planos exatamente. dele foram maravilhosos. E, pô, deixando essa palavra para vocês, né? E agradecendo aqui ao Rodrigão, que teve essa carreira maravilhosa. Rodrigo, Boa. cara que, né, a história é muito parecida, porque você. É engraçado que todos os ex-jogadores que estão vindo aqui, nós temos, a maioria, tivemos algo em comum. O que que foi em comum? Eu estreiei no profissional do Olaria com 17 anos. Você estreou com 17 no Marítimo. Clebão veio aqui, estreou com 17. É. O Emerson veio aqui, estreou com 17. Ou seja, será que é coincidência? Ou nós tivemos a capacidade de, aos 17 anos, aproveitar a oportunidade, tendo a nossa fé e confiando no nosso potencial? Porque do mesmo jeito que você falou quando te perguntaram, tem alguém aqui que pode treinar para completar o treino profissional? Você, opa, eu. Opa. Comigo foi algo mais inusitado, porque eu estava na piscina do clube no Olaria de férias, num janeiro, num sábado de manhã, e se quase não faz machucaram calor lá. lá, né? Estava na piscina do Olaria porque eu era sócio, e aí foram Ali me é, buscar lá na piscina para completar o ali treino do profissional. Bariri? Bariri, na rua Bariri. Rua Bariri. O clube é Mas, espetacular, lá lindo o clube do Olaria. inclusive foi a leilão recentemente, infelizmente,
Tomara que tenha tido um comprador que ame o futebol e possa investir para resgatar a Olaria, porque é um clube Fala de aí, muita Gonça. tradição no Rio de Janeiro. Quem sabe se eu não ganho Ó, nessa loteria daqui dos Estados nos Estados Unidos, que Unidos, está 500 milhões de dólares, 500 e aí milhões. eu vou lá e vou dar um lance, vou comprar a Olaria e vou fazer esse clube, que é o clube que me projetou, né, para Sem o dúvida, é um clube futebol, tradicional do Rio, né? que foi muito Inclusive, bom. na nossa segunda-feira, na segunda sem lei, os nossos times lá Isso, do Léo Lima, isso. do Thiago Calvano, enfim, toda a rapaziada que joga conosco lá na segunda-feira, Bruninho, Fabrício, Williams, enfim, é uma constelação de estrelas lá do futebol. Olaria, Exato. Madureira e Bangu. É Olha que isso aí. homenagem que o Léo fez Banguzinho. aos clubes ali periféricos do Rio. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez a DTB Imobiliária, DTB Realty, por estar iniciando com a gente essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso, que vai abençoar muitas pessoas. Está aqui com o Servos da Bola Podcast, É, né, nossa identidade visual, linda, de inclusive. agradecimento a Deus. E com certeza vai ser muito legal. Nós vamos estar aqui no Servos com a Bola, falando dos produtos, dos serviços que a DTB presta aos brasileiros que querem investir Exato. aqui na Flórida. Agradecer também a RJ Mais Investimento, soluções financeiras completas, uma equipe fantástica lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, para atender você da melhor maneira possível e te ajudar no teu planejamento financeiro, que é super importante na sua vida. Para quem quer comprar carro, eu sempre deixo a dica aqui da Street Car Auto Sales aqui em Orlando, a melhor loja de carros aqui de Orlando. Acesse www.streetautos.com e você vai conhecer os modelos e marcas que tem lá na Street Car. E o Lamérica Escola de Inglês. Você quer estudar inglês? Ainda não está estudando? Vem para cá, vem estudar inglês aqui nos Estados Unidos. Né, É, Rodrigão? isso mesmo, pô. Vem aqui que você vai encontrar com a gente nas peladas aqui que tem em Orlando. And we will talk E just in English. exatamente. Vai estudar inglês, vai morar aqui nos Estados Unidos. E para isso você precisa conhecer a ULA América Escola de Inglês, que ela vai te facilitar e vai fazer com que você venha viver essa experiência na sua vida, ok? Se não se inscreveu no canal ainda, inscrevam-se no canal, compartilhem, deem o like, porque o like é que vai fazer com que o nosso Com conteúdo certeza. chegue a mais Ó. pessoas. Deem o like, compartilhem, ativem o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo, né, do nosso podcast, recebendo as informações. E, logicamente, que toda segunda-feira, às 7 da noite, nós estaremos juntos aqui no podcast Servos com a Bola. Te agradecer mais Gonçalo, uma vez. queria te agradecer pelo convite, mandar um grande abraço pro Gilmarzão, né? Que é o host, assim como você Isso, o aqui. Gilmar hoje não esteve presente, tá no DM, meu companheiro de Exato. zaga, isso é assim mesmo. Futebol, no aí- futebol vira e mexe, a gente Mais um se parceiro de lesiona. zaga, tô aqui, Isso. né? Pronto. Tá no DM, tá aqui o Rodrigão, o outro zagueiro, mas logo, o Gil vai estar de volta. Não o substituo à altura, mas tô aqui. Exatamente. O Servos com a você. Bola, nós vamos estar, de vez em quando, trazendo novidades para vocês, né? O Gilmar teve que viajar, ele vai passar as férias de final de ano, Natal, Ano Novo no Brasil. Oh, Eu que vou delícia. estar aqui e talvez a gente consiga fazer o podcast juntos. Eu aqui e ele lá no Rio, que vai estar aqui na tela, né? Com certeza. Ou vice-versa, ele É. lá no Rio no estúdio e eu na tela, Também. porque a gente quer ter essa possibilidade dele, aproveitando que está no Rio, Interagir de lá tentar pra cá. interagir e entrevistar e receber alguns convidados no Servos com a Bola no Rio de Janeiro, ok? Então eu espero vocês até a próxima segunda-feira. E agora eu vou te convidar. Agora o convite é para que você vá no nosso canal Isso. clássico. Eu e outro zagueiro, o Rodrigo, jogou no Isso. Vasco, Rodrigo Xerife. Então Isso. você vai ser muito em breve, você e o Gilmarzão. Vamos lá, vamos nosso lá. convidado. O nosso não é um podcast, o nosso nós vamos falar de clássicos. Nós vamos fazer Sim. o pré-jogo, geralmente dos clássicos do Rio, clássicos de São Paulo, do Rio Grande, que eu falei para ele. Falei, Rodrigão, Sim. não dá para ter clássico se não falar de Grenal, né? Falei, Falar então, nisso, quando é que ele chega aqui em Orlando? já tá aqui. O Já Rodrigão tá já aqui? tá aí. Então tem Aí. que botar ele na lista Vamos do botar jogo, na lista. nosso jogo beneficente, dia 30 de dezembro. Nós vamos realizar aqui em Orlando um jogo beneficente para ajudar as vítimas das enchentes lá No no Rio sul Grande. do Brasil, né? E a gente faz essa edição, vai ser a 5ª edição do Brazilian Football Master e Amigos de Orlando. Inclusive, Tá. Gonça, nesse dia 30, que eu lá estarei,
Jogando ou não, eu lá estarei. Sim, mas vai estar jogando. Mas com eu vou certeza. levar, para que nesse jogo seja sorteado, seja rifado, alguma coisa, 2 camisas. Uma do Inter e uma do Grêmio. Inclusive aquela que você maravilha. assinou lá Isso. em Connecticut, quando Show. nós lá estivemos para o Vai Grenal de ser show. Bombachos. Então, se você que mora aqui em Orlando, nós vamos estar divulgando nas igrejas, no comércio de brasileiros, né, na comunidade brasileira em geral, para ver se você pode se sensibilizar e prestigiar esse nosso evento, indo lá, assistindo o jogo, levando 1 quilo de alimento não perecível, levando roupas, agasalhos, para que nós possamos, através do Consulado Brasileiro aqui de Orlando, enviarmos lá para o Rio Grande do Sul. E Né? vamos ter 2 camisas para Temos que ser rifar pra solidários nós ao mandarmos nosso, ao nosso povo brasileiro. Essas enchentes lá, há uns meses atrás, ou seja, Prejudicaram deram muito. muito prejuízo muito e tem muita prejuízo. gente ainda precisando. Ok? Então gravem aí para você que mora aqui em Orlando. Ou se você está no Brasil e vindo de férias durante essa época de final de ano, vocês podem ir lá assistir. Vários ex-jogadores que moram aqui na Flórida que vão estar presentes e tal. O Jefferson goleiro, Jefferson, o Berna. Bruno, lateral direito que foi do Fluminense, eu, Rodrigo, Clebão, Fabrício, lateral que foi do Inter, Renato Abreu, Sérgio Manuel, Serginho. Silvio, Felipe Gabriel, Léo Lima, o Doni, goleiro, Ricardo Berna, goleiro, aí os Caramba. atacantes, André Lima, Leandro Amaral, Ailton, e Vilar, Marcelo Saragossa, tem vários, né? Só os feras. Gil, muita gente boa Muita gente boa. que vai estar jogando esse jogo, tá bom? Então Que eu espero vocês dia 30 de dezembro também aqui em Orlando, no nosso jogo Brazilian Master Futebol e Amigos de Orlando. Por que Master? Porque todos nós já estamos ali. somos retirados, então é Master. Somos Master agora. Legends. Valeu. Somos Legends. É isso aí. É isso aí, Gonça.